Salve, 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 simpatia. Cirostra no ar, incomodando os incomodados. Eu vou, de maneira bem direta, passar algumas ideias, algumas sugestões. E espero poder contribuir, né, com a vida de cada um. Hoje a minha ideia é conversar um pouquinho sobre as 7 áreas, né? Subentende-se que daria para a gente dividir a nossa vida, a nossa existência humana em 7 áreas. Sendo elas, vou colocar como saúde, tá? Que é basicamente o que alguns estudos sugerem. A nossa saúde. Se eu cuido da saúde, automaticamente eu tenho mais qualidade de vida. Então, nas áreas da nossa vida, nós temos a saúde espiritual, a saúde intelectual, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social, a saúde profissional e a saúde financeira. Cada uma dessas áreas, cada uma dessas saúdes, né, é sugerido que eu faça uma manutenção, que eu tenha um cuidado em cada setor da minha vida, para que basicamente eu consiga ter um progresso, eu consiga ter uma evolução o mais positiva possível, né? Primeiro eu vou falar o que é sugerido fazermos. Depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente o que, infelizmente, acontece na prática, o que é comum para nós no dia a dia, infelizmente. Da parte espiritual, eu preciso sempre prestar atenção em qual é o sentido da minha vida, o sentido da minha existência. Verificar sempre se eu estou seguindo uma direção para um determinado propósito, se eu estabeleci um propósito, basicamente. Isso pode ser através da fé, pode ser através de uma filosofia de vida ou uma conexão interior, algo que faz sentido para mim, entende? Então essa é a parte espiritual. Da saúde intelectual, eu preciso sempre estar prestando atenção se as coisas que eu estou lendo, ouvindo, escutando, me trazem um aprendizado contínuo, né? No sentido de eu estar me aprimorando continuamente, a ponto de despertar minha curiosidade, a minha criatividade, ou seja, não me deixar parado intelectualmente falando. A saúde física, basicamente assim, eu preciso de energia, eu preciso de vitalidade para viver bem. E se o que eu estou fazendo, fisicamente falando, não colabora para isso, né? Ou seja, eu preciso estar sempre buscando ter algum tipo de atividade física, eu preciso ter um cuidado com a minha alimentação, e por aí vai. Então, se eu fazendo isso, basicamente o meu físico vai melhorando. A saúde familiar, a área da vida familiar. Saúde familiar, a ideia seria fortalecer cada vez mais os vínculos afetivos, gerando apoio emocional e por aí vai. Então, tudo que eu puder fazer para estabelecer a paz, a harmonia, a tranquilidade dentro do meu lar ou com os meus familiares, é sugerido que eu faça. Muitas das vezes, até o próprio silêncio pode ser uma forma de estabelecer paz e harmonia dentro do lar, no seio familiar, entende? Muitas das vezes o silêncio por si só já ajuda bastante. Escutar mais do que falar pode ser interessante. A saúde social, as minhas conexões, as minhas amizades, né? Essa questão de pertencimento, de me sentir parte. Eu preciso sempre estar prestando atenção com quem eu estou andando, qual é o meio que eu estou inserido, porque nós somos seres influenciáveis. E uma vez que eu começo a perceber isso, essa influência que inevitavelmente acontece, eu tenho que estar prestando atenção aonde eu estou, com quem eu estou, porque isso basicamente pode me elevar ou pode me rebaixar. É interessante prestar atenção nisso. Então, esteja sempre com pessoas que procuram fazer coisas positivas, procuram pensar de forma positiva, procuram tratar os sentimentos de maneira positiva, num grau de crescimento, de aprendizado contínuo. É interessante essa área social. Saúde profissional. Da parte profissional, eu preciso estar sempre percebendo se eu estou tendo realização. O impacto, né, do que eu faço profissionalmente na sociedade, no mundo. Isso pode gerar um senso ou uma sensação, ou mesmo uma realidade ao qual eu me sinto realizado. Então, perceba o que você está fazendo profissionalmente. Veja que assim, todas as profissões, todas as áreas têm a sua importância. E olhando dessa maneira, você vai talvez começar a perceber que a sua função, o seu trabalho é importante para o mundo. Todas as engrenagens, todas as atividades, todas as funções têm o seu porquê. Então perceba, a sua profissão, ela é importante por quê? E percebendo isso,
amplifica isso, presta mais atenção e foca nisso. E faz com dedicação, independente da profissão, entende? Saúde financeira. Eu preciso estar trabalhando para uma certa segurança, uma certa estabilidade. Eu preciso estar cuidando das minhas finanças a ponto de eu começar a ter cada vez mais liberdade para ter escolhas conscientes. Não viver num modo de sobrevivência, mas sim começar a poder fazer as coisas de maneira consciente. Para isso eu preciso me organizar. Quanto mais eu me organizo, melhor fica, financeiramente falando. O consumismo, o impulso, né, acaba me levando para um movimento negativo. Então eu preciso prestar atenção nisso. Enfim, eu rapidamente passei algumas dicas. Agora, o que pode acontecer se a gente não presta atenção no que está acontecendo, no que está fazendo? A parte espiritual, agora eu vou falar daquele jeito que eu comentei no início, né? Passei algumas dicas de como manter as áreas da vida funcionando. De forma simples, acredito eu que eu passei essas dicas. Agora vamos falar como que a gente se distrai. Da parte espiritual, a gente começa a acreditar em tudo que as pessoas falam, em tudo que a TV fala, em tudo que a mídia, os governos falam, e aí a sua fé, né, a sua filosofia de vida, a sua conexão interior, ela vai se perdendo. Porque basicamente o que a televisão faz é te alienar. Os programas de TV normais, o objetivo deles, né, da mídia, é causar uma alienação, é você sair de você, prestar mais atenção ao lado de fora. E o que vai acontecer nesse movimento? O seu intelectual, que é a próxima área da vida, vai começar a ficar fragilizado. Ao invés de ter um aprendizado, você vai começar a ser condicionado. E nesse condicionamento você vai se distraindo cada vez mais com os realities, com as manchetes, com o sensacionalismo, que basicamente prega apego, culpa, medo, essa energia que é colocada, né, para sua mente ficar rodando em cima disso. Então você começa a alimentar pensamentos cada vez mais negativos, é isso que o sistema precisa que aconteça, né, para te manter sobre uma redoma. E aí a sua saúde física, que é a próxima área, começa a se perder. Você vai ficando cada vez mais cansado, porque essa energia é pesada, né, que é colocada aí nas redes sociais e tudo mais. A sua saúde familiar, ela é cada vez mais corrompida, porque ao invés de um espírito de união, vai sendo passado para nós uma quebra, né, de fortalecimento espiritual, mental e físico. E uma vez que você está nesse movimento e de repente a sua família também, porque se ninguém na casa percebe o que está acontecendo e começa a fazer um movimento contrário, basicamente vai todo mundo indo no efeito manada, né, no efeito rebanho. E aí fica cada um no seu cada um dentro do mesmo lar. E começa a dar até preguiça de conversar sobre coisas salutares, coisas que elevam a alma. E vamos falar somente do que acontece nos realities, ou nos governos, ou, sei lá, no sensacionalismo, né? O assunto vai ser esse, as tragédias do momento. Isso vai corroendo a saúde familiar. O social, as relações começam a unicamente se estabelecerem por conveniência ou interesses. Se você fala o que eu gosto, se você fala o que eu quero, eu me aproximo de você. Se você começa a ser muito chato comigo, ou falar muita coisa que eu tenho que olhar para mim, eu começo a me distanciar de você. Então a minha parte social, ela começa também a sofrer com isso, né, com esse movimento, que começou lá na falta de cuidado com o espiritual. Automaticamente o mental, né, o intelectual, o físico, e assim afetou a família e afetou o social também. O que vai acontecer com a profissão? Você basicamente vai trabalhar só para ter o sustento, só para ter o dinheiro. Você começa a ir trabalhar basicamente porque sem dinheiro não dá para comer, e sem comer, quem vive, né? E qual é o perigo de você trabalhar só pelo dinheiro? Você vai daquele jeito, xingando, brigando e